Romanos capítulo 8. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja de Cristo, ela, no último dia, ela não vai passar pelo tribunal da condenação de Deus. Eu estou falando da igreja de Cristo. Quem que hão de ser julgado no tribunal? Os ímpios, os pecadores, aqueles que foram condenados pelas suas obras, aqueles que foram condenados pelo desejo do coração, aqueles que foram condenados pela intenção do coração. A igreja não passará pelo tribunal da justiça, porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, ele disse assim: eu vou junto do Pai, eu vou preparar lugar, mas eu vou deixar também o Consolador, aquele que vai convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. A justiça, por que Cristo nos convence, ou o Espírito Santo nos convence da justiça? Porque nós não aplicamos a nossa fé na nossa justiça ou nas nossas obras. A Bíblia mesmo fala que carne nenhuma se salvaria mediante as obras, ou mediante a lei. A justiça do homem é como trapo de imundícia. A própria palavra disso fala em Isaías. Então, se ele convence a gente da justiça, é porque nós não podemos salvar nós mesmos pelo que nós fizemos. Por que ele vai nos salvar ou nos convencer do juízo? Porque no último dia a igreja de Cristo não estará diante de um tribunal de réu. Nós não estaremos diante de um tribunal para ser julgado. Porque Paulo mesmo fala que quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, para buscar a sua igreja, aqueles que morreram com Cristo, que morreram em Cristo, aqueles que experimentaram do sepultamento, aqueles que praticamente morreram já antes da gente, esses no último dia hão de ressuscitar primeiro. A Bíblia fala isso. Ressuscitando primeiro, eles serão levados juntamente do Pai. E Paulo fala assim: nós que ficamos, nós receberemos um corpo glorificado. E assim nós encontraremos com Cristo nos ares, nos céus. Então a igreja ela não vai participar desse tribunal de justiça, desse tribunal de condenação. A igreja de Cristo não vai passar. Eu vou mostrar para vocês na palavra. Romanos capítulo 8. Todos acharam, pessoal? Vamos ler, depois eu vou explicar. Diz assim, é a primeira vez que eu vou pregar isso, porque eu queria ter uma firmeza em cima desse texto. Entenda uma coisa, você vai aprender o que é condenação. Olha só, o cabeçalho diz assim: nenhuma condenação é o pendor do Espírito. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Presta atenção, por favor. Nenhuma condenação, ou seja, nada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei. O que era impossível a lei? Alguém sabe? A gente já pregou aqui que era impossível a lei salvar um pecador ou redimir os seus pecados pelo sangue de bodes ou pelo sangue de cordeiros ou de touro. Era impossível. A Bíblia está falando aqui que o que era impossível para a lei foi possível em Cristo. Pode ver que a palavra mesmo fala que nenhuma carne será salva mediante as obras da lei, mediante o cumprimento da lei. Então o que era impossível à lei, isso se concretizou em Cristo. Continua dizendo assim: no que estava enferma pela morte, pela carne. Isso fez Deus, o que ele fez? Enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, ou seja, desejam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, quem cogita das coisas da carne, quem se inclina para a carne, tem desejo das coisas da carne, o desejo dela é da carne. Agora, quem cogita e se inclina para as coisas do Espírito, o desejo sempre vai ser atribuído às coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para o quê? A morte. Mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que
os que estão na carne, olha só, portanto, o que estão na carne não podem agradar quem? Não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, presta atenção nisso daqui, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Deixa eu fazer essa pergunta que eu já fiz 300 vezes dentro da igreja, baseado nesse texto. Responda com sinceridade, por favor, não seja hipócrita, não seja mentiroso, tanto para si quanto para Deus. Quem aqui tem certeza absoluta, no coração, certeza, 100% certeza com a sua mão na Bíblia que você tem o Espírito Santo? Levanta a sua mão. Vocês têm? Vocês ouviram que a palavra acabou de falar? Que quem não tem o Espírito Santo, o quê? Não é dele. Não é dele. Você que não levantou a mão, que não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Você não é de Cristo. Pastor, está me julgando? Sou eu que estou falando? É quem está falando. Por que as pessoas têm um certo receio para levantar a mão? Porque elas sabem o caminho que elas estão trilhando. É como eu sempre falo, uma pessoa que ela planta uma semente de laranja, lá na frente ela não vai colher um limão. Ela não é. Ela vai colher a laranja. Quem sabe o que planta não tem medo da sua colheita. Se você sabe o que você está plantando, você não vai ter medo do que você vai colher lá na frente. O livro de Tiago mesmo fala que aquele que planta na carne vai colher corrupção. E aquele que planta no Espírito colherá o quê? A vida eterna. A vida eterna. Quando Paulo escreve essa carta para o povo dos romanos, Paulo sempre atribuindo a vida piedosa dos romanos à crucificação da cruz. Se é de fato que vocês têm o Espírito Santo, ainda ele fala, se é de fato que o Espírito Santo habita dentro de vocês, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo que vai ressuscitar vocês da carne mortal de vocês, do pecado de vocês. Quando a Bíblia fala sobre condenação, que de fato nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que significa a palavra condenação no nosso dicionário? Significa que é algo, ou seja, a condenação é uma sentença final em que o juiz ou o tribunal reconhece o réu como culpado. Ele impõe uma pena. Então, quando falamos de condenação, é um réu que está sentado diante de um tribunal, diante de um juiz, e o juiz bate o martelo e sentença aquele réu como culpado. Ele é culpado. Ele vai ser culpado e vai pagar a pena. Então, quando a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, está se referindo que nenhuma culpa há, mas na vida daquele que estão vivendo segundo os preceitos e os estatutos da lei de Deus, segundo a verdade, a palavra. Quando a Bíblia está mostrando, porque condenação é algo totalmente contrário da justificação. Quando a Bíblia mostra condenação, uma sentença final, é um martelo, quando bate na mesa do juiz e está apontando como o réu sendo julgado e sendo condenado e vai ter que pagar a pena, não há mais preço que pague para tirar esse condenado da pena que foi imposta sobre ele. Quando Paulo escreve isso aos romanos, está mostrando, vocês estão em Cristo, então não há mais condenação sobre vocês, nenhuma. Condenação de pecado, condenação de juízo, condenação de morte, a morte da alma. Por isso que eu digo que a igreja de Cristo, ela não há de passar pelo tribunal de justiça. Ela vai subir juntamente com Cristo, vai se encontrar com Cristo nos ares, há de cear juntamente nas bodas do Cordeiro. Como disse a própria parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 loucas, e falando para as prudentes, vinde, ó amados do meu Pai, entrai e ceai juntamente com Ele. Aquilo que já está preparado antes da fundação do mundo. Então a igreja não estará no tribunal. Imagina um tribunal lotado de pessoas condenadas. Agora eu não posso falar se você vai ou não vai.
Você sabe da sua vida e da sua caminhada com Cristo. Você sabe o que você fez há 1 hora atrás. Você sabe, sim ou não? Você sabe o que você fez hoje, no dia de domingo, sabendo que você vai participar da ceia. Somente você sabe. Você sabe se as suas mãos estão manchadas pelo pecado. Você sabe. Somente você sabe. Melhor que você é você mesmo. Não é? Por isso que a gente sempre fala, não há nada oculto que não seja revelado. A única coisa que tem poder de revelar o que está no seu mais oculto é a palavra. A palavra faz isso. Por mais que você tenta ocultar no mais escondido do seu ser, a palavra vai transcender dentro de você e vai revelar o maligno no coração, o desejo impróprio, a sentença de morte, o martelo batido pelo justo juiz, e vai impor na sua testa a pena, a condenação que você há de pagar, não por um determinado momento, mas eternamente. Por isso que eu falo que quando você está diante de um tribunal de Deus, quando você está diante do tribunal de Deus, você está para ser julgado e condenado. Ninguém vai estar diante do tribunal de Deus e Deus vai estar com o martelo e vai bater na mesa. João, você está salvo. Não, não vai precisar disso. Agora, todo martelo que bater nessa mesa vai ser para condenação. Vai ser para que as pessoas possam recordar dos momentos prazerosos, dos momentos lascívios dela, das paixões infames que elas cometiam no mais escondido. Ou seja, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus sabe o caminho que está trilhando. A palavra relata em Romanos 3,9, você não precisa abrir, eu vou fazer um panorama básico, rapidinho, sobre o livro de Romanos, para você entender o que Paulo falava aos romanos, essa epístola tão importante. E foi justo a epístola que iluminou a mente de Martinho Lutero, quando ele lia. Iluminou ou acendeu o coração de John Wesley, quando ele ouvia a epístola de Romanos, escrita por Martinho Lutero. A vida dele mudou quando eles liam o livro de Romanos. Eu falava na escola bíblica ontem, John Stott, se eu não me engano, falava, quem enche uma igreja, pregue sobre revelações e adivinhações e prosperidade. Agora, quer esvaziá-la, pregue o livro de Romanos. O livro de Romanos mostra a fraqueza do homem. Mostra que o homem não pode fazer nada para ir ao reino dos céus. O livro de Romanos coloca o homem no seu devido lugar, pó. O livro de Romanos coloca o homem na sua natureza, pecador. O livro de Romanos mostra o que está no mais oculto e escondido do coração do homem, que a própria palavra no livro de Romanos diz que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos carecem e necessitam da misericórdia de Deus, todos. Todos esses precisam e necessitam da misericórdia de Deus. E a palavra relata em Romanos 3,9 que todos os homens estão debaixo da condição de pecadores, todos. Você pode ver, quando você lê Romanos 3, pode marcar no seu caderno, ou se quiser rapidinho folhear no 3, você vai ver o cabeçalho que diz que a palavra mesmo fala que todos os homens estão debaixo da condição de pecadores. Então todos serão condenados. Então todos os homens que não estão em Cristo Jesus estão já condenados pela boa palavra. Veja bem que o livro de Romanos ele revela que todos estão debaixo da natureza do pecado, com efeito a queda do primeiro pai, do primeiro homem. Nós pregamos aqui esse domingo atrás sobre os dois Adão. O Adão que transcende da luz e o Adão que fez toda a raça humana pagar um preço de pecado. Quem estava nesse culto, levanta a mão. Nós mostramos a diferença dos dois Adão, ao ponto de Paulo dizer que todos se fizeram inúteis. Ao ponto de Paulo mostrar que todos os homens, todos, se fizeram inúteis. As suas obras são como trapo de imundícia. As nossas obras não podem chegar ao nível de sacrifício perfeito para nos elevar a nossa salvação. Não pode. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz. A própria palavra diz, para que se cale toda a boca se cale e todo mundo seja culpado perante Deus, todos. Todo homem é culpado diante de Deus, todos. Se a Bíblia fala em Romanos que debaixo dos céus todos os homens estão na condição de pecadores, então não há um justo sequer. Não há quem possa se salvar a si mesmo, não há quem possa entregar algo de bom para Deus. Davi mesmo falava nos Salmos, Senhor, o que darei eu a ti por todos os benefícios que tens me dado?
se tudo o que eu tenho vem de ti, tudo. Davi mesmo falava, Senhor, a única coisa que eu posso te entregar é o meu coração. E aí no coração cheio de pecado. Amém? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Paulo fala assim, a lei é boa, porque se a lei não estivesse presente, eu não teria conhecimento do pecado. Hoje nós conhecemos o pecado pela lei. Os 10 mandamentos, por exemplo, não matarás, não roubarás, não proferás falsos testemunhos, honrará pai e mãe, ou seja, nós conhecemos o pecado por causa da lei. Mas a Bíblia fala que nenhuma carne será justificada perante as obras da lei. Porém, a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, como diz Efésios capítulo 2, nós sempre falamos isso. Quase todo culto nós relatamos o livro de Efésios 2. Que Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele, ainda quando nós estávamos como? Mortos. Aonde? Nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Essa ofensa, a graça transcorre de muitas ofensas que nós temos cometido para a justificação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ainda quando nós éramos fracos, pecadores, ainda quando nós carregávamos a marca de um homem caído, na nossa carne estava manchada a natureza do pecado. Como nós falamos esses domingos atrás sobre os 2 Adão, que um cauterizou da raça humana a condenação eterna. E como diz a palavra, por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, pelo segundo homem, entrou a vida eterna. O pecado de um homem foi coletivo, toda a raça humana pagou. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, mediante o sacrifício da cruz, expiou os nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Então a morte de Cristo também foi coletiva. Foi por várias raças, povos, língua, tribos, seja quem for. Hoje muitas pessoas são salvas, não mediante as suas obras, mas mediante a crucificação de Cristo. Amém? Mas como diz também Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo, o próprio Deus, provou o seu próprio amor. A palavra mesmo fala que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Ou Deus pegou um mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, e Deus reconciliou o mundo em si, consigo mesmo. Por isso que João capítulo 1 mesmo fala que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Ele era a luz dos homens. Ele era a luz do mundo. Ou seja, Cristo veio para arrancar o poder da morte que estava sobre nós, o poder do pecado. Isso se chama justificação. Por isso que a palavra mesmo fala que não há mais condenação sobre a gente. Há uma grande diferença de condenação para justificação. Logo, muito mais agora. Sendo justificado pelo sangue, seremos salvos por Cristo da ira vindoura. A igreja de Cristo não receberá a ira de Deus. Acalma o seu coração. Você que sabe o caminho que você está trilhando, traga temperança para o seu coração. Você que sabe as águas que você está bebendo, você que sabe as fontes que estão jorrando dentro de você. Pastor, eu sou uma pessoa que eu amo a Cristo. Eu tenho desejo de meditar na lei de Deus de dia e de noite. Eu respiro a Cristo, aonde eu vou eu falo de Cristo. Aonde eu estou eu quero revelar esse Cristo que me salvou. Então acalma o seu coração. Você não vai passar pela ira vindoura, não vai passar. A palavra mesmo fala isso. Romanos 5 e diante fala isso. Que logo muito mais agora, vocês, cristãos que foram justificados por eles, pelo sangue de Cristo, vocês serão salvos por Cristo Jesus da ira vindoura. Amém? Eu sei que muitos ou muitas pessoas têm medo de passar por esse momento. Pastor, eu tenho medo de receber a justa ira de Deus. Mas se você tem certeza da sua salvação, não tenho que temer, a ira de Deus não vai cair sobre vocês. Amém? A ira de Deus há de cair sobre os pecadores. A Bíblia ainda enfatiza que a ira de Deus, os pecadores, no último dia hão de beber do cálice da ira de Deus, que foi preparada para os ímpios.
Se você sabe que você é uma pessoa que não está contaminada pelo pecado e seu coração não está manchado pelo pecado, você não vai precisar beber desse cálice. Amém? Ou seja, no caso da justificação, Deus perdoa os que têm cometido pecado, e não somente isso, muitos pecados, embora não mereçamos esse perdão, e isso se chama justificação. Por mais que nós não merecemos esse perdão, por mais que nós não merecemos receber a graça de Cristo, isso se chama justificação. Ontem eu fiz um desenho no quarto. Obreiro, por gentileza, vira a câmera lá para o quadro. Olha para cá um minutinho. Está aqui o homem do pecado. Está aqui o homem do pecado. A Bíblia fala que nós não devemos ouvir a voz do nosso coração, certo? Aqui está um homem que matou, que roubou, o homem que fez tudo que era errado, está contaminado pelo pecado, está manchado. A ira de Deus está caindo sobre ele. A ira de Deus há de ser revelada sobre ele no último dia. Porém, esse homem, no meio do caminho, ele encontra o quê? A cruz de Cristo. No meio do caminho, ele encontra a cruz. Ele recebe o Evangelho de Cristo por intermédio de alguém prega Cristo para ele. E essa palavra entra no coração dele como ponteira de diamante, como um cetro de justiça. E o momento que ele passa pela cruz, nesse momento, a cruz de Cristo justifica esse homem de todo pecado, de toda condenação. Tudo que ele fez aqui, quando ele passa por Cristo, ele é lavado e ele passa a cruz sendo um novo homem, lavado e redimido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Por isso que a palavra acabou de falar em Romanos 8, que nenhuma condenação, nenhum pecado, nenhuma culpa de juízo há na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. A partir do momento que ele passa por essa cruz, ele começa a entender que o reino de Deus está sobre ele. E como diz a própria palavra e a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu, aí já cabe a ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos os quatro se tornam um só, perfeito em unidade, cada um no propósito. O Filho justificando, o Espírito Santo santificando e o Pai no último dia glorificando, trazendo salvação a essa alma que fez tudo no passado, mas foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Antigamente nós éramos filhos da ira. Antigamente nós recebemos a justa ira de Deus. Até o momento aqui, não importa o que você fez, você passou por aqui, todo pecado é esquecido e é cravado aonde? Na cruz de Cristo. Todo pecado. Tudo que você cometeu, tudo que você tem cometido. Pastor, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz tudo. Não importa. A palavra mesmo fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo, tudo. Para que falar do maior abortista, Paulo? Ele mesmo se considerava um abortista. Pastor, mas Paulo não podia dar luz. Não, claro que não, mas foi o maior matador de cristão que existiu na época. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo se consentia. Paulo olhava Estevão sendo apedrejado, ele se consentia. E o que o original fala, o grego? Ele sentia prazer na morte de Estevão. Ele sentia alegria. Dentro dele falava, é isso mesmo, tem que acontecer isso na vida desses cristãos. Quando Paulo passa pelaquela cruz, quando Paulo tem um encontro com Cristo, já não é mais ele que vive. O que ele fala? Cristo vive em mim. Amém? Por isso que eu estou falando para vocês, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. De fato, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para vocês. Pastor, mas o meu pecado do passado me importuna. Meu amigo, joga esse pecado no mar do esquecimento. Se você está em Cristo e você não praticou mais o pecado que você cometia no passado,
É porque o diabo está tentando você lembrar do seu passado, mas lembra ele do futuro dele. Que no último dia, como diz Apocalipse 20:10, que o diabo, Satanás e seus demônios vão de ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e ali serão atormentados eternamente. Lembra ele disso. Quando o diabo tentar lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele. Amém? Vocês foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que vocês não se gloriem por elas. Não vem de vocês, pessoal, isso é dom de Deus. Por isso que eu acabei de falar, e como diz a própria palavra, a salvação pertence a quem? Pertence a Deus, pertence a Ele. A justificação é um ato completo de Cristo, e não somente completo, mas também irreversível. Cristo não pode salvar um homem, e depois de um tempo, esse homem se resvalar do caminho, não. Eu falava ontem na escola bíblica também, perguntaram para, não sei se foi John Stott ou John MacArthur, perguntaram para ele, um salvo pode perder a salvação? E ele sabiamente respondeu, bom, depende aquele que o salvou. Se foi Cristo que te salvou, você não pode perder salvação. Amém? Porque está escrito na palavra de Deus, que nenhum daquele que me destes se perca. Jesus falou, ó Pai, que nenhum daqueles que me deste se perca, nenhuma ovelha que está no meu aprisco sejam arrematadas da minha mão, nenhuma. Então é impossível que um salvo perca a salvação, porque não provém da gente. Isso nos cabe, de fato, permanecer no caminho, perseverar na doutrina, no partir do pão, nas orações, nas ações de graça. E como diz a própria palavra, no livro de Atos, capítulo 2, em toda a alma havia temor, em singeleza de espírito. Eles permaneciam todo dia. E a Bíblia ainda diz que todos os dias Deus acrescentava na igreja aqueles que haviam de ser... De ser o quê? Salvos. Deus acrescentava. Eu tenho fé que Deus acrescentou muita gente aqui dentro que são salvas. Amém? Eu tenho fé por isso. Eu creio nisso. Eu creio que quando Jesus voltar, eu não vou passar pelo tribunal de justiça. Vocês vão? Vocês que não levantaram a mão, que não têm o Espírito Santo, o que vocês têm a me dizer desse texto? Porque não é o diabo que vai atormentar quem está no inferno, não, meu amigo. A palavra de Deus diz que é o próprio Deus que vai fazer isso. A Bíblia diz que os céus vão de se abrir. Deus no seu trono, Cristo à sua direita, e a igreja imaculada, juntamente com ele, olharão no Hades, e olharão aqueles que estão sofrendo ardentemente. Sofrimento eterno. Como diz a própria palavra, onde o verme come e não morre. O verme come e não morre. A dor é eterna. Não há quem te tire de lá. Pare de assistir esses pregadores de internet que dizem que o sofrimento é por um tempo. Não, vai ser eterno. Pensa comigo. Vamos para a parábola do homem rico e de Lázaro. O homem rico que foi ao inferno. E Lázaro que foi para o seio de Abraão. O que o jovem rico falava? Ó pai Abraão, peça para que Lázaro molhe um pouquinho da água no seu dedo e põe na minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. O que Abraão fala? Não, ninguém pode passar daqui para aí e daí para cá, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. E ele fala, então, ó pai Abraão, peça para que Lázaro vá e pregue aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Não. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não creem em quem está vivo, como é que vão crer em quem está morto? Eu digo para vocês hoje vocês têm o pastor Mike para pregar para vocês. Se vocês não creem no que eu estou pregando, como é que vocês vão crer naqueles que estão lá fora, meu Deus? É ou não é? A dor é eterna, o sofrimento é eterno. Não há quem te arranque da mão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia mesmo fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Horrível coisa é. Não há quem te arrebata da mão dele. Éramos naturalmente filhos da ira, como eu coloquei lá no quadro. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E também na inclinação da carne, nos desejos lascivos, como nós pregamos no domingo passado. Nós fazíamos a vontade dos pensamentos, nós ouvíamos a voz do nosso maligno no coração, mas houve uma reconciliação que trouxe consigo a anulação de toda essa acusação, de toda essa condenação que estava sobre a gente.
Romanos 6,6, se vocês lerem, diz assim: sabemos que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não está falando por um tempo. Olha o que Paulo está falando aos Romanos. Sabemos que foi crucificado com Cristo. Naquela cruz, no meio daquela cruz, aquele menino, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher que estava à esquerda, antes da cruz, antes de passar pela cruz, com todo o pecado, toda a maledicência, todo o dolo, todo o desvio, toda a rachadura, todo o maligno no coração que procedia dele. Quando ele passou pela cruz, aconteceu isso dentro dele. Ele foi crucificado com Cristo, e o velho homem que habitava dentro dele foi destruído. Por isso que os romanos falavam para Paulo no capítulo 6, permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? O que Paulo fala? De maneira nenhuma, de modo nenhum, jamais. Porque nós que estamos mortos para o pecado, como é que podemos voltar a viver nele? Pastor, eu sou uma nova criatura. Se você está morto para o pecado, e o poder do pecado não habita mais sobre você. E faz isso, como está escrito em Romanos 6, que o velho homem de vocês foi crucificado com Cristo, e foi destruído na crucificação. Naquela cruz foi destruído. E não sirvamos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Paulo fala ainda assim em Romanos 6,6, quem morreu está justificado do pecado. Não é justificado no pecado, é do pecado. Quando fala justificado do pecado, é que eu me tornei justo e o poder do pecado já não existe mais na minha vida, não existe mais. Amém? Olhando para esse texto, volto a perguntar mais uma vez. Vocês que não levantaram a mão de vocês, não lhe preocupa, pessoal? Hein, gente? Não lhe preocupam? Porque o Espírito Santo é o que convence. Não adianta buscar todo o conhecimento do mundo do seu jeito, se a própria palavra de Deus fala que o conhecimento pelas Escrituras é dado pelo Espírito. Lucas 12 mesmo fala, que é o versículo que eu mais me apoio quando eu vou pregar. Não se preocupeis no que há de falar, porque o Espírito falará por vós todas as coisas. O Espírito falará por vós. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Porque somente aquele que é dado o Espírito consegue compreender ou discernir todas as coisas. Foi por esse motivo que Cristo se entregou como cordeiro mudo em direção ao matadouro. Foi por esse motivo. Porque nós somos justificados, não poderemos ser salvos pelas nossas obras, mas Cristo, como ovelha muda, ou como cordeiro mudo, foi levado em direção ao matadouro. Eu não sei você aqui, se já viu como é que é um matadouro de boi, já viram? Alguém já frequentou, já viu como é que é? Já viu, obreiros? Como é que é o boi quando está chegando no matadouro? Ele vai tranquilo? Ele começa a se bater, sim ou não? Tem relatos que tem boi que chega a chorar, sabia disso? Ele sente que ele está indo à morte. Eu estou falando de boi. Já viram como é um matadouro de ovelha? Hein? Não? Pesquisa para vocês verem. Está lá a ovelha no caminho do matadouro, uma atrás da outra, e elas vão obedecendo, sabendo que vão morrer. Não cria nada, elas não fazem nenhuma força para se livrar da morte. Elas vão obediente à morte. Por isso que a Bíblia diz que Cristo foi como cordeiro, como ovelha muda em direção ao matador. Ele sabia que ele ia morrer. Por isso que não se desviou dessa ira. Por isso que ele não se desviou. A ira de Deus caiu sobre Cristo, para que o mesmo não caísse sobre nós. Porque com toda certeza, assim como Cristo não se desviou dessa ira, se fosse nós tentaríamos se desviar. Sim ou não? Nós tentaríamos. Hoje todos querem Cristo, mas não estão aptos para pagar o preço. Não estou falando do preço da salvação, porque nós não pagamos preço para ser salvo. Mas caminhar com Cristo vai te custar tudo. E tendo uma coisa, quando Cristo fala que aquele que quer vir após mim tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e siga-me, está mostrando uma cruz no meio do seu caminho
e principal dos argumentos: negar-se a si mesmo, negar suas vontades, negar os seus desejos, negar as suas tarefas, negar os seus desígnios, negar tudo por amor a Cristo. Negar tudo, coisa que é difícil fazer hoje em dia. Na nossa geração, nós somos como Marta. Nós preferimos as tarefas, nós preferimos o momento, até o momento em que Cristo bate o martelo e fala: Marta, Martas e Martas, vocês estão andando tão afadigadas com tantas coisas, mas eu tenho certeza que tem muitas Marias aqui que escolheram uma boa parte, amém? E eu digo para vocês, isso não será tirado de vocês, não será tirado, principalmente a salvação da alma de vocês, amém? Vamos relembrar um pouco do que disse Jesus no jardim de Getsêmani. A gente mostrou aqui sobre os dois Adão. Um falhou no jardim do Éden e o outro venceu no jardim do Getsêmani. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, o que ele fala? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entenda uma coisa, naquele momento que Cristo estava falando essas palavras, afasta de mim esse cálice, a Bíblia fala que do rosto de Cristo caía o quê? Hein, pessoal? Sangue. Ele suava sangue. Não era mais suor, era sangue que saía na sua testa. E o que havia no cálice? A ira de Deus estava no cálice. O ódio, o furor de Deus contra tudo o que é maldade estava dentro daquele cálice. Dentro daquele cálice que Cristo falava: se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, mas a sua. Dentro daquele cálice, sabe o que estava? O furor de Deus, a ira de Deus, que era para cair contra mim e contra vocês. Por isso que Paulo se gloriava na cruz de Cristo. Por isso que Paulo falava assim: se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, é na cruz de Cristo. Na cruz. Por que a cruz? Porque naquela cruz que caiu e foi derramado todo o cálice de Deus sobre Cristo. Naquela cruz foi derramado o que era verídico, para que o homem recebesse, mas Cristo pagou no nosso lugar. A ira de Deus estava no cálice, o ódio de Deus estava no cálice. Todo homem estava sob a feroz e justa ira de Deus por causa da perversidade. Todos os homens estavam assim. Alguém tinha que beber o cálice. E esse cálice foi atribuído a Cristo naquele madeiro. Ele suportou a culpa, ele suportou tudo por causa do seu povo. Cristo suportou aquele momento. Cristo suportou tudo isso. E permaneceu no lugar de julgamento que cada um que está aqui era para permanecer. Cristo permaneceu até o último dia. Um cálice estava cheio. Aquele cálice estava cheio da ira de Deus. Cristo, ele bebeu até a última gota. Quando a última gota do cálice de Deus foi derramada, foi o momento em que Cristo bradou com alta voz: está, hein, pessoal? Está consumado. E o que aconteceu quando Cristo gritou: está consumado? O véu do templo se rasgou de alto. Era o momento que Cristo estava falando assim: pessoal, vocês estão tendo liberdade para se colocar diante de Deus agora. Vocês estão tendo liberdade para falar com o seu Deus, para ter intimidade com Ele. Vocês estão tendo liberdade para que, assim como foi no jardim com Adão e Eva, que a Bíblia fala que Deus andava sobre o jardim, falava com Adão e Eva, meu Deus, andava com eles. Eles perderam isso, eles perderam essa essência. No jardim Deus falava com o homem, mas quando Adão peca e cai e transgride a lei de Deus, é o momento em que toda a raça humana perde a essência de Deus. E nós não tínhamos mais esse contato com Ele. Poderíamos dobrar o nosso joelho, clamar em alta voz: Abba, Pai, Maranata, a hora vem, seja o que falava, pessoal. Deus não ia se manifestar, mas no momento da cruz, até a liberdade de falar com o nosso Cristo, nós recebemos. Até o momento de dobrar o nosso joelho hoje, nós podemos contemplar a face de Cristo na nossa vida. Nós podemos ver Cristo dentro da gente. Amém? Não tínhamos isso antes, nós éramos filhos da ira, meu Deus. Mas no momento da crucificação, foi o momento em que o véu se rasgou. E todo o julgamento, toda a justiça de Deus
como luz branca ofuscante, veio contra Cristo Jesus, naquele mesmo momento. Eu imagino Deus, eu não sei se você já leu Isaías 53 todo, se você chegar na parte de Isaías 53:10, essa parte quebrou meu coração em 300 pedaços. Isaías 53:10 diz que ao Senhor agradou moê-lo até enfermar. Imagina Deus moendo o seu filho naquela cruz. Imagina Deus com a sua mão poderosa sobre a face e o rosto de Cristo, a cabeça dele, esmagando a cabeça dele. Imagina Deus com toda a ira, esmagando o nosso Cristo naquela cruz, aonde que era para a gente estar lá recebendo isso, mas um homem justo, sem pecado, inocente, pagando um preço de uma raça de pessoas rebeldes, de pessoas que não eram justas, meu Deus. De pessoas que eram para estar pagando o mesmo preço, de pessoas que eram para estar pagando isso, meu Deus. De pessoas que eram para estar sendo moídas no lugar de Cristo. Mas o homem que veio à semelhança de corpo pecaminoso, como disse a própria palavra de Deus, ele foi moído por nossas transgressões, ele foi o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído. Se nós usar essa passagem, esse texto, o Filho de Deus tomou aquele cálice da mão do seu pai e bebeu cada gota, e quando ele virou o cálice, não havia mais nenhuma gota de condenação que poderia cair sobre nós. Ele bebeu tudo. Por isso que a gente entende que Cristo pagou e sofreu o inferno onde? Na cruz. Na cruz. A mesma condenação que um homem iníquo há de receber no inferno foi o que Cristo pagou aonde? Na cruz. Amém? Se a gente fosse resumir o cálice da ira de Deus no Antigo Testamento, seria mais ou menos assim. Deus dizendo: por causa da perversidade da rebelião das nações, eis que enviarei diante das forças da minha ira, lhe entregarei o meu cálice, eis que farei beber até que vacilem e morram. Se fosse no Velho Testamento, o homem pagaria pelo próprio sangue. Mas naquele madeiro, Cristo bebeu o cálice. Se nós usar o Velho Testamento, alguma história como sombra, você deve conhecer claramente a história de Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, suba ao monte e sacrifica o seu filho, o seu único filho no Monte Moriá. Abraão, em obediência, sobe o monte, amarra o seu filho. Abraão pega Isaac, coloca em cima do altar, amarra Isaac. Olha só, amarrou Isaac. Isaac com os olhos fechados, porque Abraão coloca as mãos sobre o rosto de Isaac. Mais ou menos esse movimento, está aqui o altar. Abraão coloca a mão sobre o rosto de Isaac, esmagando a cabeça do filho, mas de modo não da mesma maneira em que Deus esmagaria a cabeça do seu filho. E no momento em que Abraão estende o cutelo, está lá no alto, e Abraão com a mão sobre o rosto do seu filho, e Abraão vai estender o cutelo sobre Isaac, a voz de Deus clama do alto monte Moriá, dizendo: Abraão, 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 não faças nada, filho teu, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que temes a Deus. Enquanto a sua mão ia baixando, Deus proverá. Amém? Como disse Abraão para Isaac, Deus proverá, Isaac. Deus vai prover. Isaac se livrou do sacrifício. Isaac se livrou. Quando Abraão olha à frente, o que ele vê? Um novilho. Um bode, seja que for, amarrado pelo chifre. E Deus fala: pega aquele bode e entrega como sacrifício agora no altar. Mas com Cristo não foi assim. Com Cristo não foi dessa maneira. Quando Deus coloca a mão sobre o rosto de Jesus, ali não teve escapatória, não teve cordeiro, não teve nada que tirasse Cristo daquele lugar. Cristo recebeu a justa ira de Deus naquele lugar. O cutelo foi enfincado sobre o nosso Cristo. O cutelo rasgou ele de alto a baixo, ele foi moído naquela cruz por causa de mim e de vocês, meu Deus. Qual o ponto que a gente não entendeu ainda?
Qual foi o ponto das Escrituras que a gente não consegue compreender, que era para eu e você estar lá, meu Deus? A própria palavra mesmo fala que o tratado de dívida era contra nós, mas ele rasgou naquela cruz, era eu e você para estar lá, o cutelo era para estar enfincado na nossa barriga, meu Deus. Mas Cristo pagou isso no nosso lugar. Cristo foi a propiciação, não somente dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Ele expiou os nossos pecados. E por isso que hoje nós somos justificados por Cristo. Por isso que hoje nós recebemos a salvação no lugar da ira. Por isso que nós recebemos a graça no lugar do furor. Por isso que nós recebemos a glória de Cristo sobre a nossa vida no lugar de um cutelo espiritual, onde que não era para a gente estar aqui mais. Amém? O Deus Pai, Ele pôs a sua mão sobre a cabeça do seu filho unigênito, e ainda sacrifica. Cristo não conseguiu escapar de lá, não. Isaac, por um momento, ele tinha o pai do lado dele, né? Mas Jesus não tinha ninguém. Porque Jesus naquela cruz disse, Jesus disse o quê? Deus meu, por que me desamparasse? Imagina o próprio Cristo sozinho, não tinha ninguém. Pastor, mas estava lá, estava a mãe de Jesus lá embaixo, estavam os irmãos de Jesus, estavam os discípulos, como, meu Deus? Como se ele estava pagando aquilo que somente ele poderia pagar? É como você não conseguir sentir a dor do seu próximo. É como nós não conseguimos analisar como preceito da nossa carne, sentir a mesma dor que Cristo estava sentindo naquele lugar. Nós não conseguiríamos chegar ao nível de dor que Cristo estava sentindo no nosso, não conseguiríamos. Mesmo que pegássemos todo o cutelo, todo o flagelo, toda a dor que fosse atribuída ao mundo inteiro, ninguém conseguiria pagar o que Cristo pagou naquela cruz. Ninguém. Seja a morte mais dolorosa, seja o que for, mas ninguém consegue chegar ao real e verdadeiro sacrifício de Cristo. Alguém tinha que morrer, e esse que morreu foi o Cordeiro Santo, imolado, imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? 1 Tessalonicenses, para a gente encerrar. Diz assim: e para aguardardes, olha só, 1:10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do quê? Que nos livra da ira vindoura. Jesus, o nosso Cristo, o Cristo ressurreto, que nos livra da ira vindoura. Você que tem certeza, plena certeza da sua salvação, você não vai passar pela ira, você não vai receber a ira, você não vai passar pelo tribunal de justiça, você vai se encontrar com Cristo nos ares, amém? E você vai poder cear com Ele, você vai poder participar das bodas do Cordeiro, tudo isso. Que dia glorioso, que dia maravilhoso, nós poderemos ver Ele como Ele é, nós poderemos contemplar a sua face. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Guarde com ponteira de diamante no seu coração. Não deixe que as aves e as rapinas dos céus arrebatam essa semente do seu coração. Não deixe. Crave no seu coração com ponteira de diamante. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.